Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a disfunção da articulação temporomandibular. Isso não tem a intenção de ser uma aula para profissionais, para os dentistas. Esse vídeo tem a intenção de orientar algumas coisas que você pode estar fazendo ou alguns sintomas que você pode estar sentindo e eles podem estar ligados à disfunção da articulação temporomandibular, tá certo? Para que vocês entendam, não vou dar uma aula de anatomia, tá certo? Mas a maioria das nossas articulações, de todo o corpo, as articulações móveis, tá certo? Elas existe uma cavidade ou fossa articular aonde o osso está fazendo a articulação e o osso está fazendo a movimentação, tá certo? No nosso caso, na articulação da boca, quando você fizer os movimentos mastigatórios, esse osso vai sofrer um deslocamento, tá certo? Nós temos que entender o seguinte: a articulação ela tem o disco, esse disco vai estar protegendo a cabeça da articulação da ATM, para não ficar o contato direto osso com osso, senão existiria muito atrito e o desgaste na articulação ou na fossa articular, tá certo? O ligamento, nesse caso, como a articulação da ATM ela é móvel, ela vai se deslocar para essa região. O ligamento, eu sempre explico para os meus clientes que ele serve como se fosse um elástico. Para quê? Quando o côndilo aqui for para frente, o disco vai acompanhar o movimento. Normalmente, quando você começa a ouvir alguns estalos, é porque esse disco está sofrendo algum deslocamento. Por isso que você ouve o estalo. Então, você vai ouvir esse estalo. O estalo ele vai te incomodar mais. Por quê? Porque o disco se deslocou e você está próximo do ouvido. Então, todas as vezes você vai ouvir com mais intensidade. Existem até alguns pacientes que falam: tá ouvindo, doutor? Tá ouvindo como estala? Eu acho que todo mundo tá ouvindo quando a minha articulação tá estalando. Mas na realidade ela tá ouvindo aquele barulho tão forte por causa da proximidade com o ouvido, tá certo? Lógico, eu não estou falando que não está fazendo barulho. É a mesma coisa, se você tem, por exemplo, a articulação do joelho que estala, ela te incomoda? Não muito, porque o estalo está lá embaixo, na perna. Só que aqui não. Você vai mastigar, o paciente está fazendo a mastigação e está ouvindo o estalo, tá certo? Então, por isso que esse estalo na articulação incomoda muito o paciente, tá certo? Então, aqui está o movimento que eu estava falando. A articulação na boca fechada, tá certo? E o deslocamento que a articulação sofre, tá certo? Existem pessoas, nós vamos mostrar uma foto, que elas abrem a boca demais e essa articulação passa desse limite. Essa porção aqui, ela vem parar aqui, fora já dos limites da articulação. Se ela veio parar aqui, lógico que esse ligamento também esticou demais, esse ligamento e ele não foi preparado para a articulação, para o osso vir até aqui.
Então, quanto mais você forçar a abertura da boca, mais danos você vai estar provocando no ligamento, que normalmente eu comento com o paciente, é como se fosse um elástico, ele está distendendo a mais, uma hora ele vai ficar mais folgado, aí não vai voltar e não vai trazer o disco, aí que começa a ocorrer alguns barulhinhos também. Lógico que o barulho não acontece somente por causa disso, tem vários outros fatores. Um outro fator é o apertamento do dente, porque veja bem, se você apertar os dentes, você vai comprimir esse côndilo articular aqui com a parte posterior, tá certo? Comprimindo, a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você está apertando os dentes, você está apertando a articulação contra aqui e o disco vai se deslocar. Isso geralmente quando o paciente fala, olha, quando eu abro a boca de manhã faz clock, estala. É porque normalmente você passou a noite inteira ou um bom período de tempo apertando os dentes, tá certo? Então aqui, lembrando, esses dedos aqui são do próprio paciente, tá? Senão de repente alguém fala, pô doutor, você colocou 3 dedos seu na boca do paciente e nem colocou uma luva? Não, para essa foto aqui nós pedimos para o paciente colocar 3 dedos dele, que seria, tá? Não precisa ser exato, tá? O limite máximo de abertura da boca. Então, essa paciente, ela está fazendo uma abertura muito grande, tá certo? Então, lembrando da última foto, se ela está fazendo uma abertura muito grande, a nossa articulação, o côndilo, ele está saindo da articulação, tá certo? Então, se todas as vezes que ela vai comer aqueles lanches de 2 andar, 3 andar, ou aqueles super lanches, ou morder uma maçã, uma pera, tá certo? Então ela vai provocar uma movimentação a mais na articulação. E isso vai provocar danos, tá? Então evite esse excesso de movimento. O que nós vamos ter? O paciente vai ter dor de cabeça, não por abrir a boca, tá? A dor de cabeça normalmente é os pacientes que fazem apertamento ou bruxismo, tá certo? Ficar esfregando os dentes. Às vezes a pessoa não percebe, mas ela aperta os dentes durante o dia e depois vai refletir no sono dela. Ela vai apertar muito mais durante a noite. Então, o apertamento não é uma força normal. Se você mesmo fizer o teste agora, você bate os dentes como se fosse mastigar. Verifica a força. Agora você aperta os dentes, tá certo? Você vai ver que é uma força muito maior. Agora você imagina você dormindo e apertando os dentes dessa forma. Uma das características que a pessoa tem problema de disfunção na TM são as olheiras. Geralmente ela é mais acentuada em um dos lados. Por que acontece dela ser mais acentuada em um dos lados? Porque normalmente esse paciente faz uma mastigação unilateral. Então você imagina que essa paciente, por exemplo, essa pessoa, faça uma mastigação desse lado de cá, certo? Os dentes vão sofrer um pouquinho de desgaste, tá certo? Esse lado aqui, ela não utiliza muito para mastigar. Os dentes não sofreram desgaste nenhum. Isso não estou falando em uma mastigação ou 2 mastigações. Isso é
são muitos anos para o dente seu natural sofrer um pouquinho de desgaste. Mas o problema na articulação, o problema das olheiras, também não acontece com uma pessoa nova, tá certo? Então imagine você mastigando somente desse lado, provoca, vamos supor, um desgastezinho a mais de 2 milímetros, tá certo? Quando você aperta os dentes, qual lado que vai tocar primeiro? Esse lado de cá, porque ele não sofreu desgaste, tá certo? Só que para você fechar a mordida, esses dentes têm que encostar. A hora que a musculatura desse lado esmagar, apertar aqui, a desse lado está mais comprimida ainda, tá? E são músculos, nós temos vários músculos aqui, e nessa região é mais sensível, tá? São artérias e veias que estão fazendo suas terminações aqui, e elas são mais fininhas. Então nessa região aqui, se você imaginar que se um músculo está apertado, tá certo? Uma das coisas que faz a musculatura receber sangue novo, com oxigênio, com nutrientes, e eliminar aquele sangue sujo, tá certo? Das células. Então a musculatura ela tem que ir mexendo, tá certo? Agora imagina se você comprime. Então a sua mão, ó, já começou a diminuir a circulação de sangue ali. Então se você fica apertando os dentes, vai ficar roxo, tá certo? Então se eu comentei que desse lado de cá, você mastiga desse lado, e o outro lado, na hora que você apertar os dentes, esse lado está esmagado, quer dizer, você vai segurar mais a circulação de sangue, e isso vai refletir na pálpebra do paciente. Então quer dizer, às vezes eu brinco com os pacientes, vocês ficam passando creme à toa, precisa só mastigar dos dois lados. Os pacientes também vão muito à procura dos médicos otorrinos, porque eles começam a ouvir como se fosse um sininho, tá certo? Todas as vezes quando os pacientes vão procurar as clínicas dos otorrinos, eles já sabem, o paciente está com dor de cabeça, dor de ouvido, eles não conseguem encontrar nada, eles já têm quase certeza, vai procurar um dentista. De preferência você vai procurar um ortodontista ou um bucomaxilo, ok? Hoje também nós temos dentro da odontologia a especialidade, os especialistas em articulação temporomandibular, ok? Esse apertamento que você faz durante a noite, ele traz vários problemas, tá? Você tem as retrações aqui de gengiva, as retrações, o que acontece? O dente ele foi feito somente para mastigar. Quando você aperta os dentes, você está colocando uma pressão a mais no osso, tá certo? O osso, ele não está preparado para receber essa sobrecarga, entendeu? O osso, ele foi feito para estar os dentes e fazer a mastigação, não o apertamento dos dentes, tá? Lembra, experimenta fazer como se você estivesse mastigando, experimenta apertar os dentes. Então todo o osso, sob pressão, ele começa a ser eliminado. Ou quando ocorre trauma na mordida, que também vai ser um excesso de força, tá certo? Tem alguns pacientes que eles fazem o bruxismo, então eles começam a desgastar muitos dentes, algum tendo a necessidade de ser feito o tratamento de canal, ou seja, o tratamento endodôntico,
tá certo? Porque ele já desgastou tanto o dente que começa a ter uma sensibilidade muito forte. Ou também o que nós podemos verificar é quando o paciente começa a fraturar várias restaurações. Então a fratura de restauração, que nem nesse caso aqui, tá? Existe a restauração aqui, que é uma restauração antiga, e o paciente quebrou um pedaço do dente aqui, que seria como se tivesse quebrado essa parte do dente. Não foi quebrada a restauração, não é o material que era ruim. Simplesmente ele quebrou mais um pedaço do dente dele, tá certo? Com um apertamento. Por que uma postura, uma foto da pessoa dormindo? Porque normalmente, quando você está dormindo, existem pessoas que colocam a mão debaixo do queixo, coloca esse braço aqui embaixo e você já promove uma compressão da arcada inferior com a arcada superior. Isso vai facilitar o início do apertamento e isso também vai facilitar o início do bruxismo, do esfregamento. Então, uma das posturas é que você deixa o queixo liberado, se você só consegue dormir de lado, e você coloque um travesseiro ou alguma coisa entre as pernas aqui, tá certo? Para manter a sua coluna reta. E isso vai ajudar a melhorar a sua postura de dormir, tá certo? Então nessa outra postura aqui embaixo, ela está totalmente incorreta, porque está toda apoiada, a coluna também vai ficar numa posição ruim. Os travesseiros não é recomendado você usar travesseiros altos, 2 travesseiros. Por quê? Se você colocar um travesseiro baixinho e ficar deitado, você vai perceber que quando você coloca um travesseiro alto, naturalmente seus dentes já encostam, já ficam apertados. Com um travesseiro baixo, seus dentes ficam afastados, de cima com o de baixo, tá certo? Nessa postura de você dormir, você tem que colocar algum apoio aqui na altura do joelho. Por que você coloca um apoio na altura do joelho? Porque você vai perceber que quando você colocar esse apoio, toda a sua coluna vai ficar encostada no seu colchão, tá certo? É difícil mudar a postura de dormir? Sim, muito difícil, tá? Mas você tem que ir fazendo essas alterações. Postura de trabalho também. Hoje em dia muitas pessoas trabalham com o computador. Então, quer dizer, imagina no final do dia a pessoa que fica trabalhando o dia inteiro no computador com essa postura errada, totalmente errada. Uma das coisas atualmente que sempre é comentado com os nossos clientes é os joguinhos no celular, as transmissões de mensagem no celular. Perceba a sua postura, como ela é totalmente errada. E nas crianças também, porque as crianças estão usando muito celular, muita mensagem, muita rede social, muitos joguinhos e por muito tempo. Então no futuro nós teremos uma geração com muito problema de articulação, de dor no pescoço, dor na coluna, ombro, perna, tudo porque você não fica em uma postura correta. Então, trabalhe todo dia essa postura. Muito obrigado. Era esse recadinho que a gente tinha que dar. Até ficou um vídeo bem longo, 20 minutos, mas nós esperamos que esse vídeo possa ajudar vocês, tá certo? A entender um pouco
Mas o mais importante, procure o seu dentista, um ortodontista, um cirurgião bucomaxilofacial ou um especialista em articulação temporomandibular. Muito obrigado.